Bora lá? Estamos gravando? Salve, salve! Seja muito bem-vindo a este vídeo, onde eu vou falar para você como se tornar um motion designer em 2025. Se você tá nesse vídeo, você pode ser um iniciante que quer se tornar um motion designer, você pode ser já um designer atuante na área que quer migrar pro motion designer, ou você pode ser também um editor de vídeo, videomaker, que está sentindo a necessidade de aplicar o motion design nos seus trabalhos, ou até mesmo migrar de área, só que não sabe o que fazer. Obviamente podem ter outras situações, mas eu me arrisco a dizer que você é um desses casos. Então eu vou usar este vídeo para explicar para você como que você pode se tornar um motion designer ainda esse ano, beleza? A minha intenção é fazer isso de forma rápida e clara. Então me desculpe se eu não fizer isso de forma rápida, mas eu garanto que eu vou fazer de forma clara. E se você tá aqui nesse vídeo, mas não sabe o que é motion design, eu tenho um vídeo aí no card onde eu explico exatamente o que é o motion design. Vai lá, assiste, e se você se interessar por essa área, volta pra cá. Antes de eu começar, já deixa o like, se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. Bora lá começar o vídeo então. A primeira coisa que você precisa ter noção: fundamentos do motion design, as coisas que você precisa aprender para começar aí o seu treinamento para ser um motion designer. Lá no meu vídeo sobre o que é o motion design, eu falo que é a junção de 3 funções: design, direção de arte e animação. Então, automaticamente você já sabe que você precisa aprender essas 3 coisas. Mas qual a melhor ordem para você fazer isso de forma ágil e conseguir poupar tempo? O primeiro fundamento que eu quero que você estude é todos os fundamentos do design. Se preocupar em aprender hierarquia visual, aprender sobre cores, aprender sobre tipografia e todas as outras coisas que tem dentro dos fundamentos do design. E aí você pode estar se perguntando: mas Joe, isso não vai fazer com que eu seja um designer? Sim, eu quero que você seja um designer, porque se você não for um designer, você não vai poder ser um motion designer. Nesse primeiro momento, faça buscas sobre todos esses fundamentos do design. Aprenda eles, pratique eles principalmente, porque a prática vai ajudar com que você fixe na sua cabeça todo o aprendizado que você vai tendo. Então, pratique. O próximo passo, depois que você estudar e praticar sobre os fundamentos do design, eu quero que você procure aprender sobre os 12 princípios da animação. É muito fácil você encontrar várias coisas sobre os princípios da animação. Só que tem uma coisa que eu quero que você faça igual aos fundamentos do design. Eu preciso que você pratique os princípios da animação. Você só aprender sobre eles, saber quais eles são, decorar nome, isso não vai adiantar. Eu preciso que você veja cada um desses 12 e aplique cada um desses 12. Pratique. Sobrou tempo, vai lá e pratique esses princípios da animação. Você tem que se mexer de forma prática para que você consiga fundamentalizar esse aprendizado. Então você vai começar com os fundamentos do design, vai aprender, vai praticar. Depois eu quero que você vai estudar sobre os princípios da animação, vai aprender e vai praticar também. E como que você vai praticar esses princípios? Aí é o momento que você vai juntar um pouquinho dos seus estudos. Ao mesmo tempo que você estiver estudando sobre os 12 princípios, você também vai estar praticando eles. E para você praticar eles, você vai precisar de um software específico. E aí você vai aprender o After Effects. O After Effects é o programa que o mercado usa para fazer animação, beleza? Tanto nacionalmente como internacionalmente. Então você vai estudar o After Effects e depois você vai trabalhar com o After Effects. Então, nesse momento seu de estudo para o seu desenvolvimento a chegar a ser um motion designer, você vai usar o After Effects. Então aí você chega no momento onde você vai estar estudando 2 coisas ao mesmo tempo. Estudando os princípios e estudando também sobre o After Effects, porque você não vai conseguir aplicar se você não aprender o After Effects. Junte as 2 coisas fazendo um pouquinho de cada vez. Não vai só focar nos princípios, mas também não vá focar só no After Effects. Faça as 2 coisas em conjunto, aprender sobre os 12 princípios da animação e aprender sobre o After Effects. Dessa forma, a gente já tem a nossa primeira fase para construir o motion designer que você vai ser. Joe, eu preciso estudar todo dia? Quanto mais você estudar, melhor. Se você tiver tempo para estudar todo dia, estude todo dia. Se você tiver só 30 minutos para estudar todo dia, estude 30 minutos todo dia. Faça isso com o tempo que você tiver, beleza? Se você conseguir apenas um dia na semana,
semana, faça com que esse dia valha a pena para os seus estudos, porque você precisa de toda essa primeira fase para a gente conseguir avançar para as próximas fases. E qual é essa segunda fase? Você, sem saber, já começou a segunda fase. A primeira etapa que a gente tem nessa segunda fase é a gente construir uma base de estudo. Então lembra que eu falei que você precisa aprender primeiro os fundamentos do design, depois os 12 princípios de animação e depois aprender o After Effects para conseguir aplicar esses princípios de animação? Isso já é um pouco da sua base de estudo. O que você precisa fazer agora é conseguir dividir o seu tempo, dividir as suas datas, ver em que momento você vai conseguir estudar cada coisa e anotar isso, definir um cronograma. Você já pensar isso de forma antecipada, conseguir anotar aonde você puder, o tempo que você vai levar para estudar, o que você vai definir de estudo. Então comece lá com os fundamentos do design, pensando, essa semana eu vou dedicar ela inteira para os fundamentos do design e vou aplicar no final de semana. E aí na semana que vem, se eu achar necessário, precisar estudar mais, estuda mais, aplica no final de semana. Ou você define que todo dia eu vou estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar. Faça isso, já deixa anotado para que você consiga se organizar. E essa organização é o que a gente chama de base de estudos. Você define uma estrutura do como você vai estudar. A segunda etapa dessa segunda fase é exatamente a prática, que você já vai estar fazendo. Você precisa praticar constantemente para que o seu aprendizado se fixe na sua cabeça. Como eu disse antes, você só saber não vai te ajudar. Você precisa praticar para que aquilo fique fixado sempre que você precisar acessar a esse conhecimento. E aí a gente já pode falar da nossa terceira etapa, que é o seu portfólio estudantil, que mais para frente vai acabar virando o seu portfólio profissional. Só que nesse momento você está estudando, você está começando o seu desenvolvimento como motion designer. Então o que você vai fazer? Todas essas práticas, todos esses estudos, em algum momento eles vão estar refinados, porque se você está estudando e conseguindo colocar em prática, você vai estar conseguindo chegar nos resultados que o mercado procura, que a própria animação deseja. Então você vai pegar esses materiais de estudo finalizado e construir um portfólio para que outras pessoas vejam, para que possíveis clientes vejam, para que seus professores e mentores vejam. Então, construir esse portfólio estudantil é a nossa terceira etapa dessa segunda fase, essencial. Você precisa fazer isso. Se algum dia, por exemplo, você pedir o meu feedback, como é que eu vou conseguir ver os seus trabalhos? Vai ser com esse seu portfólio estudantil, entendeu? E pra gente conseguir finalizar essa segunda fase, eu vou falar de networking. Pra você que não sabe o que é networking, a gente tá falando de uma rede de contatos, mas não uma rede de contatos comum. É uma rede de contatos onde você vai adicionar profissionais que de alguma forma vão agregar o seu processo. Então você vai procurar a criar contatos com outros profissionais de motion design, com outros profissionais de design, profissionais de publicidade, todo mundo que de alguma forma vai conseguir agregar o seu processo de construção dessa nova profissão, que é se tornar um motion designer. Criar esses relacionamentos vai ajudar tanto no seu processo de aprendizado quanto no seu processo profissional. Quando você for procurar os seus primeiros trabalhos remunerados, essa rede de networking vai ser a sua primeira base para conseguir chegar nesse resultado, entendeu? Ao invés de você ter que cair matando numa prospecção ativa, que tem um resultado mais complexo, principalmente para quem é iniciante, a sua rede de networking é quem vai ajudar você a conseguir esses primeiros trabalhos. Então, para a gente finalizar essa segunda fase, foque em construir relacionamentos, foque em construir a sua rede de networking. A próxima fase é uma fase que eu gosto de chamar de especialização. Em todo esse momento, você estava aprendendo todos os fundamentos de um motion designer, construindo relacionamentos para que você possa dar o seu próximo passo. Então, essa fase de especialização vai ser a fase onde você vai começar a fazer práticas diferentes do que você já fez. Então, se você nunca fez um lower third, você vai fazer um lower third. Se você nunca fez um pacote de broadcast, você vai fazer um pacote de broadcast. Se você nunca animou um personagem, você vai animar um personagem. Por quê? Porque essa fase é a fase onde você vai descobrir o que você mais tem aptidão dentro do motion design. Então, você precisa procurar a praticar
tudo que a gente tem dentro da área, para saber o que você gosta de fazer, o que você se sente confortável em fazer, para daí você já saber o que você vai fazer no mercado de trabalho. Essa fase de especialização é uma fase tanto de estudo quanto uma fase de prática, beleza? Então estude, veja tudo que a gente tem dentro da área e pratique. Coloque lá dentro do seu portfólio, porque é isso que você vai usar para vender depois, para você conseguir de fato entrar no mercado e ser o motion designer. Então eu falei tudo isso para você ver que é possível ainda esse ano você se tornar um profissional do motion design. E agora deixa eu falar algumas dicas que possam estar permeando aí dentro da sua cabeça. A primeira delas é: Joe, devo investir em cursos? Não necessariamente você precisa investir em cursos. Qual que é a diferença de você ver vários vídeos no YouTube, por exemplo, ou comprar um curso? No YouTube a gente tem de fato muita coisa. Lá no vídeo de o que é animação, eu falei de vários canais, por exemplo, onde você definitivamente vai aprender motion design. Mas quando a gente fala de YouTube, a gente fala de internet, né, você vai fazer pesquisa, a gente tem muita coisa quebrada. Então, para isso, você ia ter que ter um sistema de pesquisa muito bem feito, para você não se perder e conseguir aprender tudo numa ordem. Por isso que nesse vídeo eu te falei ordem do que fazer, para ficar mais fácil. Porém, você vai ter que acertar muito na pesquisa. O que acontece quando você compra um curso? O curso tem a intenção de acelerar esse processo. Então, quando você compra um curso, você já sabe que aquele curso vai te dar uma ordem certa do que fazer para acelerar o seu processo de profissionalização. Só que a gente sabe que curso é investimento. Você vai ter que colocar um dinheiro para isso. E talvez você não tenha. Se você não tem esse dinheiro para fazer esse investimento, não faça. Continue no YouTube, continue pesquisando. Você vai conseguir chegar no resultado que você quer. Agora, se você acha melhor fazer esse investimento, faça esse investimento. Adquira um curso, adquira esse mentor para que você acelere seu processo e em menos tempo do que eu tô falando, você já consiga ser um motion designer. Se você achar que esse investimento é viável, aí na descrição tem o link onde você acha o meu curso, que tem a função exatamente de acelerar esse processo. Mas lembra que se você não tem dinheiro para fazer esse investimento, não faça. Continua vendo vídeos no YouTube, tem vários canais que vão conseguir te ajudar e eu te garanto que só com o YouTube, pesquisa e dedicação nos estudos, você consegue ser um motion designer, beleza? E uma última dica que eu posso te dar é: peça feedbacks e saiba principalmente lidar com esses feedbacks. Converse com outros profissionais, peça opinião sobre como está sendo o seu trabalho, converse com professores, pergunte para ele se o seu sistema de pesquisa está adequado para o que você quer aprender. Você precisa se comunicar, absorver esses feedbacks, né, essas críticas muitas vezes, e conseguir fazer delas uma melhora para o seu processo de aprendizado, para o seu processo de profissionalização. E para isso eu sempre falo, me manda um direct no Instagram, por exemplo. Cara, sempre é um prazer responder qualquer um de vocês e me mande uma mensagem precisando de algum tipo de ajuda, porque eu tô lá exatamente para conseguir ajudar você. Segue lá no Instagram, me manda lá a mensagem no direct que eu faço questão de te ajudar, de te fazer críticas, de te dar feedbacks sobre o seu processo de aprendizagem. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Aí na tela estão aparecendo outros vídeos que podem te ajudar nessa busca de se tornar um motion designer e a gente se vê logo mais.